A paz do Senhor, estamos iniciando mais um episódio da série ADcast, série do Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, na direção geral, o nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje nós estamos recebendo no estúdio ADcast um grande amigo, professor de várias disciplinas pedagógicas, também um grande pregador da palavra do Senhor, o meu amigo evangelista Mike Mocaiba. Paz do Senhor, irmão Mike. A paz do Senhor, pastor Shin, obrigado. É uma satisfação, irmão Mike, receber o senhor aqui. Senhor, pelo respeito aí, mas eu acho que você mesmo, acho que o senhor é até mais novo do que eu em idade aí. E recebendo aqui para a gente fazer um bate-papo. Eu sempre vejo você aí em algumas lives, participando de podcasts, falando aí sobre conteúdos da sua área de formação, que é licenciatura em geografia, também ensino religioso, qual outra? Teologia, Bacharel em e teologia, agora psicopedagogia, psicanálise, Isso. e sempre falando, mas às vezes as pessoas não conhecem quem é o Mike Mocaibe. Da onde veio o Mike Mocaibe? É do berço cristão. E hoje nós vamos falar sobre isso e já podemos começar aí nesse assunto. Evangelista Mike Mocaibe vem no berço cristão, é convertido durante um período, como que foi? Legal, primeiramente quero agradecer pela honra, pela oportunidade do convite, pastor Neusley Moura, mais conhecido por Shin, Deus abençoe. Agradeço também ao nosso presidente, pastor Irineu, que sempre tem nos apoiado, acreditado em nosso ministério, em nosso trabalho. E desde a pandemia, né, Shin? Desde a pandemia Sim. a gente se estreitou, né, trabalhando na área do EBD online, e foi um crescimento muito grande. E também Deus tem nos dado a oportunidade de falar do amor de Cristo, né, utilizando de todas as ferramentas que nós, com o passar do tempo, adquirimos. E a pergunta ela é muito boa, muito sugestiva, porque a gente apareceu em Piracicaba, parece como Elias lá de 1 Reis 17, né? Aparece do nada, mas quem que é esse camarada, né? Quem que é o Mike Mocaibe? Apareceu em Piracicaba, no Belém. Pois bem, eu sou natural de Frutal, Minas Gerais, sou do berço evangélico cristão. A minha família, 90% são evangélicos, sobretudo são obreiros, né, cantores, pregadores e pastores, temos muitos pastores. E a minha família, por ser de tradição evangélico-cristão, nos apresentaram na igreja, né, então é aquilo que falamos popularmente, né, somos assembleiano, né, nascemos na igreja, nasci na igreja. E nasci na igreja, o meu tio, saudoso pastor Mário, né, que era o vice-presidente do campo do Triângulo Mineiro. Nós temos até hoje o pastor Arasmindo, que é o presidente de Uberaba, né, da Assembleia de Deus Missão. E pastor Mário, meu saudoso tio, era o pastor vice-presidente do campo em Frutal. Então nós já tínhamos uma influência muito grande, aliás, recebíamos uma influência muito grande por parte da nossa família. Então, ao ser apresentado na igreja, a única coisa que eu lembro na infância é meu avô, né, porque eu não tive o meu pai presente no sentido físico ali, sempre próximo, mas sempre tinha a figura do meu avô, que me levava para a igreja e sentava do lado dele. Tinha a divisão, né, os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro lado. Era o costume da época. Então eu sentava sempre junto com meu avô e sempre na hora da pregação eu me furtava desse momento, porque eu não gostava de ouvir mensagens bíblicas, pregação nenhuma, pelo fato de eu não entender nada, né? Eu tinha o quê? Tinha 6, 7, 8 anos de idade. Eu preferiria assistir Silvio Santos em casa do que ficar na igreja assistindo a pregação. Então o que eu fazia? Eu saía na hora do culto, ia comer coxinha, ia brincar com os colegas ali na saída da igreja. Enfim, foi uma infância muito boa, né? Jogamos muita bola, né? Em culto de Santa Ceia, a gente tinha muito medo de jogar bola, porque quando eu e meus primos víamos o nosso tio chegar em casa, né? Na casa dele, a gente ficava muito assustado, né? O peso da responsabilidade por ser culto de Santa Ceia. E naquele tempo, gente,
era estritamente proibido, né, o adolescente, o pré-adolescente jogar Eu bola. passei por essa fase aí de ixi, rapaz, eu já apanhei tanto por causa de bola, e meu pai pastor também, e às vezes pegava a gente jogando bola e eu era Apanhava, né. E hoje você vai numa consulta médica, o médico auxilia ele indica, né, sugere você a fazer uma atividade física, né. Então, depois a gente estudamos, aprendemos, né, a importância que se tem essa fase, né, psicossexual, que é da infância, da pré-adolescência, da adolescência, enfim. Então eu nasci no berço cristão, evangélico, e sempre carrego comigo, né, essa imagem da igreja. Então a igreja para mim é um vínculo muito grande com a minha família. Tanto que, de repente, tem algum hino que canta, seja no culto de Santa Ceia ou num culto, nos culto rotineiro, sempre me associo com a minha família. Então boa parte dela já partiram para a eternidade, mas eu sempre trago comigo a tradição familiar somado à tradição religiosa. Agora a outra pergunta que o Shin me fez é algo muito importante. Quando foi que você se converteu, né? Bom, teologicamente eu aprendi, né, que a tradição religiosa, ela não salva ninguém, não é prerrogativa para a salvação. Salomão instrui em Provérbios dizendo: "Instrui o menino o caminho em que ele deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele." Da mesma forma que Nicodemos recebeu uma orientação de Jesus que a tradição judaica não seria prerrogativa, sendo assim, ele teria que nascer da água e do espírito, isto é, nascer fisicamente e nascer sobretudo do espírito, que é o processo de regeneração. Da mesma forma, eu entendi que eu me converti à fé cristã a partir da minha chamada, a partir dos 15 anos de idade. E sobre a minha chamada, posteriormente a gente vai estar discorrendo sobre esse assunto. amém. Irmão Mike, já entrando aí nesse ponto da chamada, né, você disse que se converteu aí por volta dos 15 anos. Mas a gente conversou um pouquinho e você me disse também que já não foi um chamado direto aí à palavra, você começou antes na música. Foi. Você foi músico, foi, regente, né, de banda. Isso. Como que foi isso, esse período aí vivido na música? Uhum. Bom, como houve uma dissidência, né, houve uma situação, não vale a pena a gente, contar aqui o caso, mas eu fui carregado com a minha família, digamos assim, saímos, do ministério, né, e adentramos num outro ministério, só que da mesma Assembleia de Deus. E nesse ministério, como era novo, né, foi um pequeno período, então, como era uma igreja embrionária, pequena, então tinha muita oportunidade. E como eu tocava sax horns na Igreja Assembleia de Deus Missão, lá em Frutal, hoje é o pastor Newton que assumiu, que está lá até hoje. Na época, eu comecei a tocar, fiquei 2 anos tocando sax horns, ou também chamado de sax harmonia, e adquiri uma pequena experiência. Quando nós adentramos nesse ministério novo na cidade, eh, o pastor Mário, ele precisava de mão de obra, precisava de gente para poder tocar a banda, né. Ganhamos uma grande quantidade de instrumentos vindo lá de Tumbiara, nosso amigo pastor Efraim, né. Pastor Efraim cedeu, ou forneceu os instrumentos, só que precisava de músicos. Então toda a nossa família eram músicos, até hoje são, então nós, começamos a regimentar essa banda. Era até chamada de bandinha. E o pastor Mário confiou a mim assumir a liderança dessa banda, né. Nós tínhamos aproximadamente de 25 a 30 membros. Então eu fiquei como um regente, fiquei o tempo todo que eu estava lá na igreja, então acho que foi mais ou menos aí uns 6, 7 anos, regendo a banda. Tive que me desdobrar, aprender a fundo, né, a melodia, comecei a tocar trompete. Recebemos do maestro irmão Vitor, saudoso irmão Vitor, que foi o meu primeiro maestro, né, que morou recentemente aqui em Campinas, inclusive o nosso pastor Irineu o conhece. Foi um grande levantador aí de corais, né, corais ou coral no Brasil, e ele é o pai daquele coral Cadmiel, né, os grandes integrantes ali do coral Cadmiel, ele que é o idealizador, digamos assim. Então, ele forneceu as apostilas, as partituras, e a gente começou a tocar. O grande diferencial da banda é que nós passávamos fazendo aquelas,
passeata, a gente tocava nas ruas, como a cidade era pequena, 70.000 habitantes, então nós chamávamos atenção por conta disso. Passávamos, por onde nós passávamos, nós levava o evangelho mediante a música. E com isso, muitos pecadores aceitaram a Jesus como Salvador, porque seguia a bandinha da cidade até chegar na igreja onde ouvia a pregação da palavra. Então, trocando em miúdos, foi desta forma. Até que, a partir dos meus 14 anos, ou melhor, 12 para 13 anos, eu me decidi batizar nas águas, por medo, né? Uma coisa que eu falo sempre nas palestras para adolescentes, que eu não me batizei pelo fato de ter me convertido, mas eu me batizei por medo de ir para o inferno, porque se falava muito que Jesus estava voltando. E um pré-adolescente, 12, 13 anos, falar que Jesus está voltando, na época tinha aquelas coreografias, era teatro, né? O teatro, não sei se o Shin passou por isso, que colocava o diabo com o tridente, né? Tinha lá os anjos, o juízo final, tinha tudo isso. E tinha até as fitinhas, os DVD, que tinha os testemunhos dos irmãos que tinha ido no inferno, outro tinha ido no céu, e aí eles contavam e a gente ficava morrendo de medo. Morrendo de medo. E, inclusive, falava que lá no céu, no juízo final, melhor dizendo, ia ter um telão, né, parecido com cinema, e ia passar todos os seus pecados, né, diante de uma assembleia. Quantas vezes eu acordava de manhã, ia correndo lá no quarto dos meus pais para ver se eles estavam lá. Aí eu via eles, opa, tá tranquilo, eles estão aí, então Jesus não voltou ainda não. Exatamente. E assim, teologicamente a gente aprendeu que não é desta forma. Enfim, então foi desta forma que eu me batizei por medo, né? E eu entrei nas águas batismais, inclusive foi o pastor Bento Pacho, muito amigo do pastor Irineu, mora lá na África, em Moçambique, casado com a minha prima, né, a Lloyd. Quero mandar um abraço forte aí para pastor Bento e para nossa prima Lloyd Pacho, né, que com certeza vão assistir esse podcast, né? Enfim, ele nos batizou e inclusive estava escalado 6, 7 pessoas para batizar. E nesse dia, não sei o que aconteceu, só eu que estava lá, presente, né? Entrei nas águas. Na hora que eu entrei nas águas, aconteceu um fenômeno natural muito interessante. Bom, não sei se foi natural ou sobrenatural. Começou a chover. Quando eu saí da água, parou de chover, né? Então foi muito interessante. Meu tio não podia me batizar, era o desejo do meu coração, mas em face dele estar doente naquele momento, o pastor Bento fez o meu batismo. E aí eu saí do batismo, voltei continuamos tocar na banda, né? Enfim, aí depois nós vamos entrar para falar sobre o assunto da pregação propriamente dita. Bom, vamos lá então, já entrando nesse ponto que você começa aí no Ministério da Palavra, e eu acho que isso é muito importante nós fazermos menção. Você teve alguma inspiração, ou foi simplesmente um chamado e você começou já a se desenvolver na pregação, no ensino, ou teve alguma inspiração, alguém que chamava atenção? Eu sei que a sua família era toda cristã, com pastores, obreiros, mas foi algo sobrenatural, um chamado, ou teve esse despertar através de outras pessoas? Bom, foi assim, eu costumo separar 2 coisas, né, a chamada ministerial e a chamada para pregação da palavra. A chamada ministerial, eu sempre tinha espelho meu tio, pastor Mário, e o pai dele, meu bisavô, né, que inclusive quando eu me mudei para Piracicaba, ele veio junto, ele faleceu com 90 anos de idade, né. Então eu tinha essas 2 figuras, pastor Honor Martins, que era meu bisavô, e o pastor Mário, meu tio. Então ministerialmente, eu olhava para eles e admirava, né. Eu sabia que a minha vida ia ficar sendo, dentro da igreja, né, ia ser dentro da igreja. De repente, o meu pai, vindo de União de Minas, Iturama, a região onde ele morava, ele trabalhava na banca dos Gideões, da entrada ali da igreja, na época eram as tendas, né. Ele trabalhava com o Benaia, que inclusive faleceu, né, o saudoso Benaia, um dos filhos do pastor Cisino, saudoso pastor Cisino, e ele me chamou, ele me convidou para participar em uma dessas reuniões dos Gideões. Eu não o conhecia de fato,
ele começou a mostrar para mim em VHS, né, e eu assistia, né. E a primeira fita que ele colocou para transmitir foi do pastor Marco Feliciano. E eu olhei aquilo e apenas admirei, né. E quando ele me chamou, eu tinha 14 anos, 14 anos, a primeira vez que eu fui para lá. Ele me chamou, nós fui para Minas Gerais, de Minas Gerais direcionamos para os Gideões Missionários da Última Hora lá em Camboriú. E assim, é uma constatação, tá gente, como de fato foi. E eu comecei a assistir as pregações, né, eh, e aquele pregador, o Marco Feliciano, foi alguém que quando eu olhei pela primeira vez ele pregar, ele pregou inclusive a mensagem Destronando Satanás. Eu estava do lado da lateral do ginásio. Quando eu vi aquilo, aquilo Ele impa estava com um terno vermelho nesse. não, esse foi pressão psicológica. Ah, tá. Esse ele estava com terno branco, né. Nessa ministração, foi algo que impactou a minha vida de maneira sobrenatural. Eu fiquei impressionado, pelo fato de ver alguém tão novo na época, né, e pregar com tanta veemência. Eu falei: "Senhor, assim como o senhor fez na vida do pastor Marcos, eu quero que o senhor faça na minha vida também". Eu sei, Chin, que quando eu voltei para Frutal, a minha cidade, né, voltamos de Turama e logo fui para Frutal. Eu sei que eu cheguei na igreja aparentemente fanático mesmo, eu estava fanático pela pregação. Eu não sei se tratava de fanatismo religioso ou se tratava da minha chamada que estava começando ali. Eu sei que eu não queria saber absolutamente de nada, não queria trabalhar, eu não queria, estudar, eu queria chegar na igreja, né, eu não queria que ninguém ficasse calado, eu queria que todo mundo desse glória a Deus, né. Porque antes, quando eu estava na regência da banda, a única coisa que eu recebia era a oportunidade para dar saudação. E na saudação eu falava muito errado. Ainda falo, né, mas bem menos que antes, né. Mas, então eu gaguejava, trocava palavras, né, enfim. Mas quando eu vi a primeira vez o Feliciano pregar, eu, eh, queria ler a Bíblia, queria estudar, queria fazer teologia, né, estava na escola, queria pregar no supermercado, queria pregar, enfim, a minha vida girava em torno 24 horas de pregação. E, envolto da pregação, a gente ia eu preciso falar, ia para o tal do monte, né. O monte, irmãos, não é igual o monte lá do Rio de Janeiro, né, aqueles relevo bonito, né, mas era sítio, né, a gente ia para o sítio, e a galerinha que chamava a gente, chamava isso de monte, eu não sabia o que que era. Aí vi o Feliciano falando, falei: "Vamos para o monte então", né. Então eu segui o trilho dele, no sentido da pregação. Quando, eu ia pra pregação eu ia para os montes, né, juntava os jovens, né, a galera, enfim, era algo que pra mim era uma inocência, mas ao mesmo tempo uma pureza muito grande. Eu sei que eu estava neófito, estava crescendo, mas, eu sentia aquela chama de Deus, né. Então eu voava em cima do mato, né, e falava que aquilo era o Espírito Santo, a gente estava sentindo a presença, então era algo ingênuo, mas com muita pureza. E eu acredito que até Deus olhava pra gente e falava: "Olha só que engraçadinho, né, logo, logo vai entrar na minha forma". Enfim, depois disso, eu, percebi que eu precisava estudar. Então eu comecei a estudar teologia, assim, em casa. Pegava na internet, pegava, livros acerca da Bíblia, e eu sempre tive uma angústia, porque eu não tinha condições financeiras para comprar livros, literatura teológica. E conheci um amigo por nome de Marcelo, ele era comportor, ele era aquele não, eles não chamam pastor, chama comportor, mas que coordena aquele pessoal da editora Árvore da Vida, que Hum. são teólogos coreanos, que é o Atmani, Dong Yulan, Witness Lee, os Irmãos Unidos. Só que assim, esse grupo religioso são totalmente contra denominação, são totalmente contra. E eu comecei a gostar da teologia deles em relação eu ganhava os livros, né, então eu comecei a estudar. Tem muitos livros bons também. Tirava o que era bom para mim e descartava o resto quando falava mal das denominação. Depois disso eu comecei a assistir Silas Malafaia, Caio Fábio, comecei a conhecer o Hernandes Dias Lopes, a literatura do Hernandes, e fui construindo, fui crescendo, né.
depois, todo ano, eu tinha que ir para os Gideões, né? Para mim, o ano não andava se não fosse os Gideões. Voltava daquele jeito, inflamado, porque eu ouvia a pregação, por exemplo, do Vanderlei Carceliano, que quando ele aceitou Jesus, ele tinha entrado dentro de um caminhão, um rumo sem sentido, e eu falava, gente, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que virar itinerante e ir para um lugar incerto, fazer igual Abraão. Então, de cada pregador, eu tirava alguma coisa. Via o Ben-Hur Lopes pregar, falei, meu Deus, eu tenho que me fundamentar teologicamente como esse homem prega. O Ben-Hur Lopes prega muito. Vi o Adeildo Costa, falei, não, isso aqui, esse negócio do berro eu não gosto, mas a mensagem da parte histórica dele é muito boa, então eu vou começar a estudar a história do Antigo Testamento. Foi a partir disso que eu comecei a trabalhar como cobrador, né? Cobrador, entregador. Ganhava um pequeno salário, mas era o dinheirinho que eu tirava para comprar o sorvete, para jogar videogame e comprar os meus livros teológicos, né? Livro bíblico, então sempre pedia, né, para esse comportor trazer livros para mim. E também eu falava pro pessoal: vocês querem me dar presente? É roupa, é doce, mas tem que ser principalmente livros teológicos. Então, a partir disso, começou a surgir aí o Mike Mokaibe. E depois a Então, gente fala sobre a questão das agendas. então tudo esse ponto de você ver pregadores, em um certo momento foi bom, porque você olhava para eles, mas você dizia, eu preciso. Você olhava se espelhando, lógico, porque são grandes pregadores, mas você pensava assim, eu preciso estudar. Então, nesse ponto foi interessante que você olhou, mas falou, não, eu preciso. E aí foi o momento que você foi estudando e chegou aí hoje que é bacharel em teologia, né? Inclusive tem nos auxiliado aqui na nossa sede, nos cursos que nós temos aqui de teologia, que é o núcleo da ETAD aqui, e graças a Deus por isso. Mike, pulando um pouquinho aqui, depois a gente volta aí para a parte do ministério, mas você se casa jovem ainda, e aí depois, em que momento você vem para Piracicaba? Você vem por conta do seu trabalho, da sua profissão, ou você vem aleatório? Como que foi que você chegou em Piracicaba? Boa pergunta. Bom, eu vou me referenciar a partir do Feliciano novamente para a gente entender. O Feliciano havia se candidatado a deputado federal e ganhou. Eu falei, gente, agora eu vou virar político. Vou me candidatar aqui em Frutal, né, a vereador. Quando chegamos em 2012, eu decidi me candidatar a vereador na cidade de Frutal. Obtivemos 180 votos. Então, tudo que ele fazia, eu me senti influenciado e fazia da mesma forma. Obtive essa quantidade de votos, perdi a eleição, quando o meu tio, pastor João Batista, inclusive muito amigo do nosso pastor presidente, pastor Irineu, me faz o convite, final de 2011, perdão, final de 2012. Ele vira para mim e fala assim: olha, você perdeu a eleição, você está namorando, noiva, casa e vem embora para Piracicaba. Por quê? Eu já estava recém-formado. Eu já tinha terminado a licenciatura em Geografia na Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Nisso eu estava terminando a licenciatura em Ensino Religioso também. E eu pensei, não, eu perdi na eleição, estou saturado afetivamente dessa cidade, porque era um lugar, em que você conhecia todo mundo, conhecia os lugares, passei. Você sabia cronometrar até a hora que o irmão ia levantar a mão para glorificar a Deus, então eu conhecia tudo da cidade, né? Então eu falei, ou se eu continuar nessa cidade, eu vou morrer na depressão. Então eu preciso novos ares, eu estou formado e não tenho profissão para mim aqui, né? Então casou essa ideia. Meu tio fez a proposta, falou, olha, vamos para Piracicaba, você já tem uma casa para você morar, né? Só que nisso ele não falou que eu ia ser pastor de igreja. Ele só falou da casa. Falou, tem uma casa lá, o pastor Irineu já tá fornecendo para você ir para lá, né? E ele sabia que eu seria útil aqui em Piracicaba. Então, quando decidimos, resumindo, eu estava na itinerância, estava acho que 3 anos na itinerância, levantei todo o dinheiro da oferta e paguei o meu casamento, né? Casamos. O casamento é uma outra história também, né? Que teve muito desafio para casar com a Raquel.
E porque o pai dela não liberava o casamento, devido ao ministério dela, resumindo. Ela tinha um ministério que cantava com a irmã, que era dupla, Irmãs Lopes, e o pai dela via que se eu casasse com ela, ia Separado. separar a dupla, né? Era o sonho do coração do pai. E aí eu casei com a Raquel, resumindo, juntamos tudo no caminhão e nisso a minha família falou assim: "Não, nós vamos com você também", porque a princípio era só eu que viria para cá. Aí a minha mãe, minha avó, meu bisavô, meu avô, todos, né, falaram: "Não, nós vamos também". Aí a família toda veio para Piracicaba, né, o pastor João Batista, meu tio, arregimentou uma quantidade de obreiros para nos ajudar na mudança, né, e fomos morar lá no Mário Dedini e, evidentemente, congregar lá no Industrial, né. Meu tio era o pastor ali do Vila Industrial e fomos cooperar com ele. E eu estava morando no Gilda. E passou, acho que alguns meses, ele falou: "Olha, você já está morando aqui, agora eu preciso que você assuma a congregação do Gilda". E eu falei: "Jesus amado, eu tô recém-casado, minha lua de mel vai ser enfurnado na igreja". Eu fiquei indignado, né, vai ser igreja de novo. E tudo que a minha esposa pedia era para não casar com pastor, para não viver dentro de tutela de igreja. E não deu outra, nós fomos pastorear o Gilda, ficamos 2 anos e eu tinha sempre na minha mente o seguinte: se eu quero virar pregador itinerante, porque esse era o meu sonho primário, né, se eu quero virar pregador itinerante, eu tenho que ter experiência pastoral. Eu preciso ser casado. Eu estava juntando todos os requisitos para poder atender o único objetivo que era ser pregador itinerante, por conta da influência dos Gideões. Falei: "Bom, tô casado, vou pastorear". Fiquei pastoreando por 2 anos a congregação do Gilda. Falei: "Já tô com a experiência agora individual", porque uma coisa é você pregar para massa, outra coisa é você pastorear e pregar posteriormente, respeitando a individualidade de cada irmãos que estão ali. Falei: "Agora é um peso, né". Passou isso, né, comecei a trabalhar, recebi a proposta para trabalhar na rede estadual, fiz lá o cadastro emergencial e consegui entrar. Fiquei por 10 anos, né, na rede estadual de ensino, dando aula de geografia. E com isso Deus levantava pessoas com dom de profecia, né, Deus quer te mandar para os 4 cantos da terra, quer te enviar para tal lugar. Eu sei que eu andei nesse período de 2014 para cá, acho que para mais de 150 cidades pregando, né, para mais de 150 cidades. Eh, então, eu falei: "Jesus, eu preciso, renunciar o trabalho para poder atender essa chamada", né. Mas sempre eu tive medo, né, eu não sei se é por conta da responsabilidade com relação à família, porque eu sempre preocupava com esse aspecto de presença, né, eu pensava: "Não posso me ausentar da minha esposa, ficar 2, 3, 4 meses, né, atendendo a agenda, sendo que, a minha família vai estar, sem a minha presença". Então eu ficava muito preocupado com isso. Então, devido a esse medo, eu ficava receoso, né, receoso se eu poderia atender essa chamada de maneira integral. Então sempre foi assim, foi algo paulino, sempre pensando, como o apóstolo Paulo. De que forma? Construindo tendas, trabalhando e, atendendo a chamada. Então eu sempre tive esse pé firme no chão. Eu sempre tive medo da minha reputação, das pessoas falarem, né: "Ah, o cara tá viajando, tá esquecendo a família", né, e sei lá, palavras de julgamentos até por parte da minha família. Eu sempre tive esse medo. Então, em partes, foi bom, porque eu desenvolvia eficientemente a minha vida profissional, né. Hoje temos aí quase 13 anos na área da educação, e ao mesmo tempo, eu tenho aí uma certa visibilidade, né, na questão da pregação, né. Eu tenho lugares, por exemplo, que eu vou em supermercado, escola, e alguém fala: "Ah, eu te conheço, né, eu já vi você pregar em tal lugar". Então isso é bom, é agradável. Mas assim, eu estou onde eu queria chegar, né, não, eu sempre quero mais. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né, ansiosa, sempre quero buscar algo para agradar a Deus, para servir a Deus e para trabalhar nessa área da ministração da palavra. Amém.
Mike, uma coisa que eu acho muito legal aí, e não sei se de repente por nós sermos amigos aí há um bom tempo, mas é algo que eu vejo em você. Apesar de você ser um jovem ainda, né? Você, sua esposa, a irmã Raquel, que canta muito lindo. Mas vocês têm uma humildade que às vezes falta em algumas pessoas. Outra coisa que eu vejo é uma firmeza que falta em muitos pregadores que às vezes não tem aquela firmeza. Às vezes eles estão aqui, se às vezes não tem uma visibilidade, eles passam para outra igreja, aí não tem lá também, eles pulam, aí fica assim, andando de um lugar para outro e não tem uma firmeza. E você, desde que chegou em Piracicaba, você disse aí 2012, né? O, com seu tio, que ficou ali como um pastor supervisor daquela região ali do Mário Dedini. E desde lá você nunca se ausentou do nosso ministério, sempre dando um bom testemunho. Então eu acho isso muito bonito da sua parte. E eu acho que esse é o segredo para ter um ministério abençoado, como eu vejo o seu ministério sendo abençoado. Uhum. Mas falando aqui sobre uma outra área, eu vejo hoje, pelo menos é a minha visão, não sei se eu estou certo nessa visão, mas eu vejo hoje que você, apesar de ser um pregador da palavra, Deus tem te levado a vários lugares, inclusive sempre que me pede indicação, eu tenho o prazer de indicar você para participar aí nas nossas igrejas. Mas eu tenho visto ultimamente que Deus tem te levado para algumas outras áreas. Você tem dado muitas palestras aí, principalmente nesta área que você tem uma formação que eu acho que é mais recente, que é na área da psicanálise e também da psicopedagogia, que é uma área aí do ensino voltado mais para psicanálise. Deus tem te usado mais nessa área de aconselhamento para adolescentes, para famílias. É é uma área que está inclusive em alta ultimamente, né, por Uhum. conta aí principalmente por conta desse pós-pandemia, que muitas pessoas se retraíram, se trancaram, tiveram depressões. Eh, Essa é uma visão minha correta ou eu devo estar equivocada aí, né? Boa pergunta. Bom, vamos lá, por onde eu começar? Eu sou uma pessoa assim, para cada desafio que me colocam, eu pego, por exemplo, aquele tema, aquele assunto, aquela proposta e vejo se eu tenho as ferramentas para me atender aquilo. Então, às vezes, as pessoas perguntam: "Mas que você não se define, o que que você quer ser?", né. Na verdade, em se tratando da realidade do Brasil, politicamente falando, né, eu acredito que esse negócio de meritocracia, né, eu acho que não tem muito fundamento. Por quê? Porque em termos financeiro, hoje você precisa trabalhar em diversas áreas, né, para você se manter, digamos assim, se manter. Agora, eu preciso também entender que tudo tem uma vocação. Por exemplo, a questão da geografia. Por que que eu fiz a geografia? Eu queria ser professor? Jamais. Eu olhava professor, eu nem sabia o que que era vestibular no terceiro colegial. Eu não sabia o que que era isso. Eu prestei o vestibular, que é um processo seletivo, porque a universidade ela era particular no ano anterior e ela estadualizou, né, com a força de um determinado deputado, então ficou pública. Então, eu fiquei comparando a história dos meus antepassados. Eles diziam: "Bom, se for para aliás, eles contavam a história, né, a gente saía da cidade, viajava para São José do Rio Preto para estudar, gastava horas e horas em ônibus, ia e voltava, chegava tarde da noite. Eu falei: "Gente, eu tô com uma universidade na cidade, dá para você ir de bicicleta estudar". Eu falei: "Eu vou fazer isso, né, eu vou estudar", que não é a graduação, o curso que eu gostaria de ter, que a princípio eu queria teologia, queria só teologia, porque eu queria pregar. Aí eu falei: "Não, eu vou fazer a geografia, porque a geografia vai me viabilizar recursos posteriormente para mim poder viver pregando". Foi dito e feito.
Eu fiz a geografia 3 anos, Tim, de segunda a sexta-feira, das 7 da noite até 10h30 da noite, lá sentado ouvindo o professor. Inclusive os sábados a gente fazia trabalho de campo, né. E aí eu comecei a gostar da geografia, me identificar. Eu ouvia o pastor Luiz Antônio pregar no Gideões, ele dizia: "Você tem que aprender diversas áreas", e aquilo me influenciou também. Falei: "Não, então a geografia vai me servir para pregação". Tanto que quando eu tô pregando, né, começa o pessoal, a minha esposa às vezes fala: "Mike, tem ô Mocaibe, tem hora que você viaja na pregação, você entra na filosofia, você entra na sociologia". Por quê? Porque é um agregado. A pregação, você tem que estar sempre se atualizando, né. Então, a geografia hoje me dá subsídios, né, financeiro, suporte profissional, e ao mesmo tempo eu fiz a psicopedagogia, ela me serve de base para poder ajudar essa galerinha mais nova, adolescente, né. A licenciatura em ensino religioso, que trabalha a questão de fenômeno religioso, me ajudou também na questão de palestras, né. Aí veio a psicanálise. Eu comecei a fazer o direito na pandemia, né. Deixa eu pensar quem me influenciou no direito agora. No direito, na verdade, foi meu tio pastor Mário, que na época ele falava que queria um advogado na família e não tínhamos. E eu lembrei desse insight, tive essa recordação, falei: "Agora eu vou fazer o direito", né. Por quê? Na pandemia eu senti um vazio muito grande, perdi muitos amigos, perdi o meu avô, né. Então eu estava um vazio existencial muito grande, né. Eu falei: "Eu vou fazer alguma coisa". Aí a universidade me liga, falou que por ser servidor público eu ganharia 50% de bolsa, falei: "Vou aproveitar, né". Comecei a fazer o direito, né, hoje foram 3 anos, e aí eu tranquei o direito, porque apareceu no caminho a psicanálise. Falei: "Eu tranco o direito agora, depois eu termino, vai ficar faltando 2 anos, eu concluo depois que eu terminar a psicanálise". Comecei a fazer a psicanálise, só que no 14º módulo, já tem autorização para poder atender paciente. Começou a aparecer paciente, eu já tinha um network já grande, né, de contatos, de visibilidade, o pessoal já conhecia. A gente já fazia o aconselhamento religioso, né, de certa forma, todo pastor faz isso, né, Sim. e a psicanálise veio como ferramenta para poder ajudar nesse sentido. Aí o pessoal começou a ver isso, né, porque hoje a internet, as redes sociais, ela possibilita, né, chegar onde o que teoricamente os pregadores famosos hoje, antigamente não teria com tanta rapidez, né, como nós temos hoje. E aí, devido à questão da pandemia, o que você colocou muito bem, a indiferença, a falta de afetividade, essa índice explodindo de suicídio de jovens, né. Então eu falei: "Gente, vamos trabalhar também nessa área, por que não?". A nossa igreja, inclusive, começou, bem na verdade, tem até um ditado que profeta não tem honra na sua casa, né, aquele versículo bíblico que virou um jargão. Na verdade, esse jargão ou esse versículo nunca aconteceu comigo aqui em Piracicaba, pelo contrário, o nosso campo sempre me deu oportunidade. Desde quando eu cheguei em 2014, eu já preguei na sede. Preguei lá na sede lá da Raposo, na reunião de obreiros inclusive, não sabia o que que era, no meu coração dizia: "Só não olha pra trás, mas prega". Aqueles obreiros tudo atrás ia me travar, né, e eu preguei, foi uma benção e a partir disso, né, o campo sempre me deu oportunidade para pregar em congresso, culto, campanha, e agora recentemente, o nosso a nossa igreja sempre tem nos dado oportunidade para palestrar, né, para falar com os adolescentes, com os jovens, acerca disso tudo: ansiedade, depressão, fobia, medo, a fragilização dos relacionamentos sociais. Então a gente vem trabalhando fortemente nesse sentido. Então, o Mocaibe hoje, né, se você me vê como útil para dar uma palestra na sua igreja, eu estou útil para dar uma palestra. Não, você vai pregar numa cruzada, estou útil para pregar numa cruzada. Vai dar um ensino aqui na EBD, estou pronto e disposto para poder atender. A Bíblia diz: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade". Então a gente, graças a Deus, tem sido uma influência muito grande para muitas crianças, jovens e adolescentes. Uma certa ocasião, eu fui convidado para pregar numa determinada igreja em Piracicaba. Chegando lá, estava o pastor, a esposa do pastor, eu, minha esposa, minha mãe e mais 2 adultos. O resto era tudo criança. Tinha aproximadamente 40 crianças. Eu falei: "Não vou pregar para adulto hoje, eu vou pregar para as crianças".
e comecei a pregar para as crianças. Troquei a figurinha lá do filho pródigo, coloquei como se fosse uma criança desobediente, comecei a pregar. A minha esposa falou: "Você tá ficando doido, pastor?" Falou: "Agora eu não convido mais nunca esse rapaz." Preguei para as crianças e foi uma bênção. E mal sabem muita gente, né, que a escola bíblica dominical começou historicamente com as crianças, Foi. né. Então, a gente trabalha com um princípio homilético, né. Então, de repente, eu preciso observar a minha audiência, as pessoas que vão ouvir o que eu tenho que falar ali. Então, eu vou direcionar, né, para aquele determinado público. Então, foi dessa forma e estamos aqui disponível para o que for útil para a nossa igreja e para o Brasil inteiro, né, que queiram nos convidar. Amém. Mike, muito bom esse tempo aqui, esse momento. Achei legal porque você, apesar de um jovem obreiro, mas com uma experiência já grande, né? Porque desde que você chega em Piracicaba, já como um evangelista, então você já tem uma bagagem grande aí como obreiro. Já vem, na verdade, de uma família de obreiro, então a gente sempre diz que quem é filho de obreiro já tem uma bagagem a mais, porque já vivencia ali dentro de casa, né, ser obreiro. E depois o que segue, essa bagagem só acaba aumentando cada vez mais. Então, apesar de jovem, mas com essa bagagem tão grande hoje, como você disse, e eu posso ser testemunha disso, e sempre, como disse, tenho indicado, se precisar para dar palestra, pode chamar. Se precisar para pregar, pode chamar. Se precisar para ensinar, pode chamar, Isso porque aí. é um excelente professor, inclusive ministra aulas para nós aqui no nosso núcleo da sede, com quase 100 alunos, Sim, alunos. né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, que esse momento aqui desse podcast, no estúdio ADcast aqui, possa servir de grande valia a quem está nos assistindo, né? Que Amém. possa tirar aí de exemplo, que Uhum. apesar de ser jovem, mas já começou lá aos 15 anos, Uhum. isso eu acho que é importante frisar, estudando, vendo pessoas Sim. como exemplo, né, Uhum. para poder crescer cada vez mais o ministério. Então eu quero agradecer e volto a palavra para você deixar aí quem precisar entrar em contato, suas redes sociais. E outra oportunidade, eu sei que Uhum. tem muito mais Claro. para falar. Eu acho que outra oportunidade a gente pode falar sobre o irmão Mike Mokaibe e a política, porque eu sei que você gosta dessa área e eu Sim. acho que é uma outra oportunidade para a gente falar sobre isso. Mas isso fica para um outro assunto nosso. Sim. Maravilha? Mas aí, precisou do irmão Mike para uma palestra, para pregação, cruzada, culto ao ar livre, Isso aí. ensino. Como que entra em contato com você e as suas últimas palavras aí deste episódio, porque nós vamos ter outros. Legal. Bom, de antemão, gente, eu quero agradecer o pastor Neusley Moura, né, pelo convite, né. Para quem não sabe, o Neusley também é um grande jurista, advogado, né, e o que a gente pode aprender com ele, a gente está aprendendo. Ele é uma pessoa que é introvertida, né, às vezes muita gente pergunta por que que ele é meio resignado, eu falei: "Gente, é a personalidade dele, a gente tem que respeitar a personalidade, né". O Mike já tava me lendo aqui, ó. É. E eu venho defendendo você por alguns lugares, né. Falei: "Não, é a impersonalidade dele, ele é introvertido e o introvertido é muito inteligente, né, ele só responde o óbvio, né". E é verdade, o Shin só conversa profundamente, né, meu Deus, tô até errando as palavras, quando você realmente conhece a pessoa de fato, né. Então, eu acho interessante essa personalidade do Shin. Então, agradecer pela oportunidade que tem nos confiado estar aqui. O meu contato é @Mike Mokaibe, eu tenho 3 perfis aí do Instagram. Eu tenho o Instagram que é da área da psicanálise profissional. Eu tenho o Instagram que é o ministerial, que é para agenda, né, o pessoal só vai ver ali conteúdo de pregação, tá. E também tenho o pessoal. Pessoal, você vai ver eu falando de política, falando da vida pessoal, né, colocando alguma reflexão, então ali é o Mike Mokaibe no seu lado mais puro. Agora, você que quer nos convidar, a gente também tem o nosso contato pelo 019 98195 1661. Ou também, pessoas que estão passando por problemas, né, de saúde,
mental, né, problemas emocionais, talvez por reflexo da pandemia, ou sofrendo algum luto, depressão, ansiedade e tantos problemas, ou até mesmo a busca pelo autoconhecimento, haja vista que tem muitas pessoas que sofrem de crise de identidade, então a gente está aqui à disposição também para poder atendê-los. E lembrando que eu comecei pregando nas casas, né? Aos 15 anos eu me via pregando em casas, casas de pessoas. E até hoje, se me convidar para pregar numa casa, eu vou lá na casa da pessoa, prego da mesma forma, como se tivesse 100 pessoas, 500 pessoas. O meu público maior hoje, né, que eu tenha ministrado, foi para 1.300 pessoas lá em Santa Helena do Goiás. Preguei na época, não sei se ele está lá, o pastor presidente, pastor Jeremias, né? Ministramos lá, acho que 2015 ou 2016. E a nossa vida é um processo, uma construção. E eu tenho que agradecer muito, tanto o pastor João Batista, que nos trouxe para cá, e também o nosso pastor líder maior, pastor Irineu, que confiou a nós, né? Mas eu chego em determinada igreja, determinado pastor, e falo, não, o pastor Irineu te indicou para vir aqui. Falei, nossa, que benção. Hoje receber uma indicação do nosso presidente não é fácil, né? Então eu agradeço muito por ter recebido toda essa oportunidade. E acima de tudo, não pode faltar agradecer toda a minha família, né? Minha mãe, acho que ninguém conhece a minha mãe, nem o nome dela, né? É Luciane Aparecida da Silva, né? Minha mãe, numa outra ocasião, eu vou falar sobre essa história, né? Porque eu acho que sem a mãe da gente, a gente não seria absolutamente nada. Então, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Estamos finalizando mais um episódio da série ADcast, esse bate-papo tão agradável com o evangelista Mike Mokaibe. Que Deus possa abençoar a sua vida, que através desse conteúdo você possa ser edificado. E que você compartilhe, que você curta aí e que você possa divulgar a nossa página de Belém Piracicaba para que cada vez mais esse conteúdo possa alcançar outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Deus abençoe.